O caos das enchentes na Califórnia está incontrolável. A famosa rodovia 1 desaba, enquanto deslizamentos de terra engolem Big Sur. A estrada costeira mais famosa da Califórnia despenca agora mesmo nas águas do Pacífico. E o colapso não atinge apenas um ou dois trechos isolados. Em mais de uma dúzia de pontos ao longo de 60 milhas de litoral, pedaços imensos da rodovia 1 simplesmente desaparecem. Tudo some em poucos minutos, arrastando veículos junto. Big Sur está sendo soterrada viva debaixo de paredões de lama de 40 pés. Famílias de turistas estão presas entre as crateras, totalmente sem saída. Helicópteros de resgate sofrem para chegar lá, enfrentando ventanias de 90 milhas por hora. Mas o que apavora os geólogos é que a inundação não está apenas destruindo a pista. Imagens de satélite revelam o peso absurdo de toda essa água. Isso está provocando algo infinitamente mais assustador. Encostas montanhosas inteiras estão ficando instáveis. Morros intactos há milhares de anos agora deslizam de 3 a 5 polegadas por hora. Os cientistas fazem uma pergunta que ninguém quer responder. O litoral de Big Sur vai sofrer um colapso geológico total? Estamos vendo uma das paisagens mais icônicas da América afundar no oceano para sempre? 23 de dezembro, 4h15 matinais. Horário do Pacífico. Sensores da Caltrans na rodovia 1, perto da ponte Rock Creek, detectam movimento. Esses padrões de atividade ultrapassam qualquer limite de segurança do sistema. Engenheiros em São Luís Obispo encaram dados chocantes que pareciam impossíveis de acontecer. A pista cede sob o solo encharcado a uma velocidade impressionante de 2 polegadas por hora. Rapidamente, protocolos de emergência são ativados. O alerta soa na costa central inteira. Às 5h47 da manhã, acontece o primeiro colapso catastrófico. Um trecho de 200 pés da rodovia 1 afunda no Pacífico com um estrondo ensurdecedor. Moradores acharam que era um terremoto. A via lendária levou 18 anos para ficar pronta. Ela simplesmente some em menos de 30 segundos. Equipes da Caltrans correm para bloquear os acessos, mas vários carros turísticos já estão ilhados entre a cratera e as partes intactas da pista. Às 6h30 da manhã, o segundo desastre gigante atinge Mud Creek, exatamente onde ocorreu o super deslizamento de 2017, que levou 14 meses consertando. Desta vez, um pedaço de 150 pés de largura afunda, arrastando 3 carros direto para o mar agitado lá embaixo. A polícia rodoviária recebe ligações em pânico de motoristas vendo a pista sumir na frente deles. O terceiro desmoronamento rola às 7h15 da manhã perto de Ragged Point. Logo um quarto colapso em Plaskett Creek. Depois o quinto. Um padrão aterrorizante se forma. A rota cede continuamente por um corredor de 60 milhas, enquanto chuvas brutais castigam o litoral, com volumes passando de 6 polegadas por hora. Às 8 da manhã, a rodovia 1 é totalmente bloqueada entre Cambria e Carmel. Big Sur fica totalmente desconectada e isolada do mundo exterior. Os dados são terríveis. A polícia relata 47 veículos engarrafados entre os desmoronamentos. Mais de 180 pessoas estão presas sem nenhuma chance de fuga por terra. Operações aéreas de emergência decolam rapidamente, mas ventos de 90 milhas por hora e visibilidade zero tornam o resgate aéreo quase impossível. Radares climáticos mostram faixas contínuas de umidade intensa vindo direto do Pacífico. Múltiplas avalanches de lama estouram simultaneamente por toda a região de Big Sur. Perto do restaurante Nepenthe, o relato é de um paredão de entulho de 40 pés rasgando tudo, desabando montanha abaixo com um estrondo brutal, parecendo rasgar de um trovão. A estimativa é de que 500 mil jardas cúbicas de pura terra foram violentamente arrastadas. Propriedades clássicas que resistiram a tempestades por décadas sumiram sob a lama em questão de minutos. A reserva Ventana Wilderness também foi castigada por pesados deslizamentos. Um rastro de destruição com 2 milhas de extensão por 300 pés de largura. O famoso Parque Estadual Pfeiffer Big Sur simplesmente sumiu do mapa, enterrado sob 3 milhões de jardas cúbicas de lama. Um cenário que ficou irreconhecível para sempre. Socorristas chegaram a áreas que conheciam de cor e ficaram completamente perdidos, encontrando apenas um mar infinito de destroços onde antes existiam matas e instalações. A pousada Ditchins Big Sur evacuou por um triz antes da lama destruir qualquer acesso.
Hóspedes do Post Ranch Inn precisaram de resgate aéreo urgente por helicópteros da Guarda Costeira. Tudo isso porque o resort de luxo virou uma ilha totalmente inacessível. A equipe do Instituto Esalen ficou presa numa armadilha, sem rotas de fuga disponíveis. Como as avalanches bloquearam em cheio a Highway 1 nos dois sentidos, o Parque Julia Pfeiffer Burns sofreu um colapso catastrófico perto das clássicas cachoeiras McWay. Dados geológicos do USGS provam que montanhas inteiras desestabilizaram por completo. Tudo devido à saturação do solo, que sugou 400% de água além do normal. Para as equipes de emergência, o cenário era de pura aniquilação geológica. A brigada de incêndio local anotou 15 grandes deslizamentos no intervalo de apenas 4 horas. As torres de celular foram ao chão, cortando a comunicação e instaurando o caos, deixando as comunidades no mais absoluto e aterrorizante isolamento. Perto do meio-dia, a ficha caiu. Big Sur não estava sofrendo apenas com meros deslizamentos. A região inteira estava sendo sepultada sistematicamente por milhões de toneladas de terra. Enquanto isso, lá na sede do USGS em Menlo Park, geólogos analisavam dados de Big Sur que destruíam qualquer noção de estabilidade do solo. A doutora Sarah Shen, líder de geologia, checou abismada a saturação da Terra. Eram números que deixavam qualquer registro histórico no chinelo. As encostas das montanhas Santa Lúcia aguentavam uma sobrecarga de 400% a mais de água, rompendo de forma brutal o limite máximo de segurança que elas possuíam. O resultado do cálculo de peso era de cair o queixo. Cada metro cúbico dessa terra encharcada pesava bizarramente mais de 2 toneladas. Pelas serras de Big Sur, bilhões de toneladas de solo molhado esmagavam as encostas sem piedade. Um terreno que jamais foi projetado pela natureza para suportar esse baque. Sismólogos da Universidade da Califórnia em Berkeley flagraram vibrações sinistras debaixo de Big Sur. Tudo sugeria que a carga descomunal daquela água acumulada estava engatilhando tremores microscópicos nas camadas mais profundas do solo. Medições de satélite cravaram as encostas derretendo numa velocidade numa velocina história, de 3 a 5 polegadas por hora, rasgando várias milhas quadradas de área. O Dr. Michael Torres, do Instituto Scripps, na Universidade da Califórnia, em San Diego, compara essa crise à histórica avalanche de Mud Creek, que rolou em 2017. Aquela tragédia arrastou 6 milhões de jardas cúbicas de terra. Na época, o evento de 2017 chocou o mundo. Era um pesadelo que deveria acontecer apenas uma vez a cada século. Só que a lama atual já engoliu essa marca sem o menor esforço. E essa correnteza voadora simplesmente não dá trégua. Os 3 complexos de tempestades que esmagam a Califórnia carregam uma umidade absurda, como se 15 rios Mississippi estivessem despencando dos céus. O volume medido é assustador. 1.600 quilos de vapor d'água, cruzando cada metro a cada segundo. Uma tempestade invernal comum mal passa de 500. Nenhum computador previu um fenômeno tão brutal antes de 2040. Mas o pesadelo explodiu em 2024, rasgando as previsões. O clima global enlouqueceu num ritmo além da compreensão científica. Aquela tragédia de ficção científica virou a nossa realidade, obrigando os grandes cientistas a engolirem suas próprias cartilhas, alterando calendários de impacto climático brutal. O caos viaja muito além de Big Sur. Com essa fúria desenfreada, as cidades litorâneas entre Washington e México correm um perigo iminente. A estrutura de toda a costa do Pacífico não aguenta esse novo monstro climático. Pontes, estradas e redes elétricas, construídas para um clima que não existe mais, jamais aguentarão essa nova pressão absurda. A Defesa Civil percebeu tarde que lutava contra fantasmas. Preparados para chuvinhas, bateram de frente com o verdadeiro apocalipse da natureza. Os Martins de San Diego acordaram apavorados com sua cabana de aluguel tremendo inteira em Big Sur. Um deslizamento de 40 pés parou a meros 50 pés da porta. Lá dentro, 3 crianças menores de 10 anos encurraladas. E uma avó dependendo de medicações diárias urgentes. Não restou uma única rota de fuga sequer. Sem opções, rezavam por helicópteros sob tempestades que impediam qualquer manobra aérea. Encurralados, assistiam ao inferno se armar. Sarah Thompson já batia seus 68 anos. Residente de Big Sur há exatas 4 décadas. 20 pés de puro barro engoliram seu lar em 3 minutos cravados. Escapou só com 2 cães. 40 anos de suor enterrados para sempre pelo mar de entulhos.
Ela confessou aos resgatistas que aquilo era tudo que tinha. Bombeiros voluntários locais de Big Sur. O capitão Mike Rodrigues operou milagres chefiando apenas 8 guerreiros. As máquinas pesadas ficaram presas e inúteis nos escombros da rodovia 1. Águias da guarda costeira riscavam tudo sob ventanias rasgando a 90 milhas por hora. Ventos ignorando totalmente os protocolos de segurança. Voando às cegas pelos instrumentos, os pilotos salvaram 47 almas nas 12 horas iniciais, enquanto apenas 8 homens domavam o caos em terra. Hóspedes e funcionários do Post Ranch Inn, Ventana Big Sur e Esalen ficaram completamente exilados do mundo civilizado. Mais de 300 pessoas presas, sem perspectiva de receber suprimentos novos. Abrigos em Monterey e Carmel receberam a galera de Big Sur em completo pânico. Choros de crianças, idosos exigindo cuidados médicos de urgência. Famílias destroçadas chegaram lá vestindo somente a própria roupa. Socorristas viram cenários de puro trauma. Zumbis em choque, assimilando o vazio de ter perdido absolutamente tudo. Nenhum fogo ou terremoto provocou aquele estrago gigantesco. E sim, muralhas de barro gigantescas, enterrando memórias sem chance de resgate. Comerciantes locais enfrentam a ruína total. Restaurantes tradicionais que alimentaram Big Sur por décadas agora estão às moscas. O estoque apodrece enquanto os funcionários nem conseguem chegar ao serviço. Galerias com obras inestimáveis estão isoladas, com seus acervos possivelmente soterrados ou arruinados. Ousadas construídas por gerações encaram a ruína financeira, mesmo que suas estruturas continuem intactas. Sem a rodovia Highway 1, o turismo morre. E sem os turistas, a economia desmorona. O drama humano vai muito além das vítimas diretas das enxurradas, engolindo toda uma comunidade que vê seu estilo de vida desaparecer. Fechar a Highway 1 corta a artéria econômica costeira californiana. Consertar o deslizamento de Mud Creek em 2017 exigiu 14 meses e 54 milhões de dólares. Agora, o estrago cobre 60 milhas. Com mais de 12 grandes pontos de desmoronamento. A Caltrans calcula que o reparo inicial ultrapasse 500 milhões de dólares, mas a conta real pode atingir bilhões. O turismo de Big Sur gera 1,2 bilhão de dólares anualmente. Esse faturamento zera no instante em que a rodovia é interditada. A semana de Natal sozinha injeta 80 milhões de dólares no comércio turístico. Os moradores da costa central dependem dessa estrada para suprimentos básicos. Mantimentos emergenciais chegam de helicóptero, custando 10 vezes mais que o frete normal. Propriedades luxuosas em Big Sur encaram a destruição absoluta ou isolamento total. As cobranças de seguro passam dos 3 bilhões de dólares só em Big Sur. O impacto ambiental ultrapassa a zona de desastre imediata. Enormes torrentes de lama desaguam direto no Oceano Pacífico, sufocando os santuários marinhos da costa central. O presidente Biden decreta calamidade federal em até 24 horas. A FEMA desembarca na Califórnia, liderando a maior operação de resgate que a região já presenciou. A verba dessa assistência federal baterá a marca dos bilhões de dólares. Mas dinheiro nenhum consegue recuperar o que se perdeu. A ferida ecológica vai sangrar por muitas décadas. O ecossistema marinho, engolindo milhões de toneladas de sedimentos, enfrenta um colapso brutal. Florestas de algas morrem sufocadas pelos destroços. Os peixes fogem dessa água barrenta. Espécies ameaçadas perdem seu lar. O baque agrícola reverbera por toda a costa central. Fazendas que usam a rodovia para escoar sua produção agora se veem ilhadas. Plantações inteiras apodrecem na terra simplesmente por falta de transporte. Fazendas leiteiras sofrem para escoar seu leite. Produtores orgânicos veem a colheita virar lixo, amargando prejuízos na casa dos milhões. A cadeia alimentar local colapsa, não porque as lavouras foram devastadas, mas porque a malha de transporte desmoronou. A meteorologia lança alertas que colocam as equipes de emergência em pânico total. Novos rios atmosféricos avançam na Califórnia, carregando ainda mais umidade que os sistemas destruindo Big Sur. A previsão indica de 10 a 20 polegadas extras de chuva, castigando essa terra encharcada. Encostas incapazes de absorver mais uma gota encaram colapsos iminentes e garantidos. O USGS emite um raro alerta extremo para deslizamentos, atingindo toda a Cordilheira de Santa Lúcia. Imagens de satélite denunciam dezenas de morros com indicadores de falha crítica. Especialistas da Caltrans mapeiam 15 novos trechos de altíssimo risco na Highway 1, já mostrando indícios de desmoronamento iminente. Pode ser que algumas áreas jamais voltem a ser seguras para obras. O condado de Monterey ampliou a evacuação obrigatória, retirando mais 5 mil pessoas de casa. A concessionária de energia confirmou que 85 mil clientes ficaram no escuro,
com as redes destruídas pelos deslizamentos. A base da nossa vida moderna está virando pó sob o ataque impiedoso da natureza. As centrais de água operam apenas com energia reserva. O sistema de esgoto corre sério risco de colapsar. Antes de religar o gás, será preciso inspecionar centenas de quilômetros de tubulações. Esse efeito dominó na infraestrutura só piora o tamanho da tragédia. Isso gera novas crises, enquanto as equipes de resgate ainda lutam contra o desastre inicial. Os meteorologistas já monitoram outro rio atmosférico assustador vindo do Pacífico. E essa nova frente traz muito mais água do que a tempestade atual. As projeções cravam a chegada do temporal em 48 horas. As encostas já estão encharcadas e não dão conta de absorver nem mais uma gota. Essa previsão deixou as autoridades de emergência em pânico absoluto. Como retirar moradores de lugares que já estão completamente isolados? Como salvar comunidades se as rotas de fuga sumiram do mapa? São dilemas sem respostas fáceis. A região de Big Sur já desmoronou antes, mas nunca nesse nível catastrófico. As tormentas de 1983 causaram deslizamentos brutais, interditando a Rota 1 por meses e dando um prejuízo de 50 milhões de dólares. O El Niño de 1998 trouxe estragos irreversíveis, custando 100 milhões de dólares em reparos. O deslizamento de Mud Creek em 2017 arrastou 6 milhões de metros cúbicos de terra. Naquela época, foi a pior avalanche de terra já registrada na história da Califórnia. Os engenheiros definiram o caso como um desastre que só acontece uma vez por século. Mas as enchentes no Natal de 2024 atropelaram todos esses recordes históricos juntos. As obras da Rota 1 começaram lá no ano de 1919. Levaram longos 18 anos para rasgar um terreno que os especialistas julgavam impossível de domar para sempre. Vários trechos da pista já despencaram e tiveram que ser refeitos ao longo das décadas. O grande pesadelo da Califórnia agora é descobrir se a rodovia aguenta ser reconstruída de vez, ou se essa estrada está geologicamente amaldiçoada. Alguns peritos já defendem abandonar a região de Big Sur por inteiro. Bancar a manutenção de uma pista cruzando falhas geológicas tão ativas virou um poço sem fundo de dinheiro. Ainda mais com rios atmosféricos avassaladores, castigando a área a cada 2 por 3. Uma das saídas em pauta seria escavar um complexo de túneis rasgando as montanhas por dentro, com um orçamento surreal passando dos 10 bilhões de dólares. Há quem diga que o melhor é aceitar que Big Sur só terá acesso liberado em algumas poucas rotas e épocas do ano. A via lendária que costurava a costa californiana corre o risco de virar só um passeio de temporada, ficando com as cancelas fechadas por meses durante o inverno. Repensar um marco da engenharia de forma tão radical mostra que a crise climática finalmente bateu na nossa porta. Talvez certos lugares simplesmente não consigam suportar as nossas vias modernas de asfalto em tempo integral. Ou talvez a natureza esteja só tomando de volta os domínios que roubamos dela por um tempinho. Essa polêmica já respinga até nas leis de zoneamento e liberação de novas obras. Será que a gente deveria sequer permitir construções nessas zonas que sofrem colapsos tão absurdos? Muita gente acha que o cidadão não deveria pagar a conta de reforma sem fim em áreas de alto risco. Em contrapartida, outros alertam que largar Big Sur de mão é o mesmo que entregar uma paisagem americana histórica de bandeja para o clima. O buraco dessas questões filosóficas é bem mais embaixo. Qual é o limite do nosso dever? Com as pessoas que fincaram suas raízes bem no olho do furacão? Qual o nosso verdadeiro dever ao resgatar as pessoas? Morar nesses paraísos frágeis provou ser um erro trágico e sem volta. Big Sur enfrenta hoje uma verdadeira luta pela própria sobrevivência. Vão mesmo autorizar reconstruções no meio dos escombros? As seguradoras provavelmente vão negar apólices nessas zonas de perigo extremo. Vários prometem bater o pé e ficar. Afinal, é o lar deles. E especialistas investigam se os rios atmosféricos ganharam força num ritmo muito acima do previsto. Obras do século XX não aguentam a fúria das tempestades do século XXI. Toda a costa oeste implora por uma revisão geológica brutal. O xadrez político nesse cenário é simplesmente cruel. Injetar bilhões na prevenção, ou torrar trilhões remendando tragédias repetidas. Qualquer tempestade colossal acaba ressuscitando essa mesma velha discussão. O pânico gera promessas, que somem assim que a poeira baixa e a grana aperta. Porém, a queda de Big Sur deve empurrar goela abaixo o debate que fogem há décadas. Essa deixou de ser apenas uma mera teoria climática distante. É o solo americano despencando no mar ao vivo. São famílias vendo tudo virar poeira,
São bilhões afundados consertando estruturas que vão desmoronar de novo logo ali na frente. Imagens da rodovia 1 flutuando no vazio, antes de mergulhar no Pacífico, não podem ser ignoradas. Vídeos da avalanche de lama soterrando lares inteiros estão chocando o mundo. O planeta inteiro assiste a Califórnia encarar um destino sombrio. Um fim que soa como sentença inevitável para qualquer litoral por aí. A Califórnia chegou de vez numa encruzilhada. Vamos mesmo reerguer bairros inteiros em cima desses terrenos condenados? Ou finalmente aceitaremos que certos pedaços de chão viraram armadilhas inabitáveis? O colapso da rodovia 1 nos obriga a repensar a ocupação costeira na era da fúria climática. 7 dias após o baque inicial, a rodovia 1 segue rasgada em mais de 12 pedaços. Big Sur virou uma ilha, totalmente isolada e cortada da civilização. O alerta máximo segue ativo enquanto as equipes retiram os últimos sobreviventes de lá. Prazos absurdos para a reconstrução começam a chover de empreiteiras do país inteiro. Entender o real tamanho do rombo vai ser uma tarefa de longos meses. Levantar os trechos dizimados da rodovia 1 do chão vai custar anos da nossa vida. Muitos peritos até duvidam se rola mesmo reconstruir certos pontos sem correr riscos letais. Porém, dilemas gigantescos pairam bem além desse simples socorro imediato de agora. Seria esse o amanhã implacável esperando pela Califórnia? Rios atmosféricos cada vez mais brutais continuarão espancando nossos litorais vulneráveis? Cidades serão varridas e reerguidas, só para tropeçarem no mesmíssimo pesadelo lá na frente? O rombo nos cofres pesa, e o trauma humano acaba virando uma tortura insuportável. Gênios da ciência armam gabinetes emergenciais para decifrar como esse tombo escancara a aceleração climática. O clima bizarro que engatilhou esse pesadelo segue ridicularizando todas as nossas antigas certezas. Com que velocidade insana esse sistema climático inteiro consegue se transformar? Os computadores previam essa força brutal somente lá para 2040 em diante. Mas essa fúria bateu na nossa porta logo agora, em 2024. Isso pegou a galera da gestão de crises totalmente de calças curtas. Institutos globais de pesquisa relatam exatamente o mesmo cenário caótico. O surto nas correntes de ar castigando a Califórnia reflete uma mutação climática varrendo o hemisfério inteiro. Enchentes históricas castigam o continente europeu. O Ártico ferve com temperaturas 20 graus acima do padrão. A emergência climática deixou de ser um pesadelo restrito a áreas isoladas. Tornou-se um fenômeno mundial, veloz e capaz de engolir qualquer estrutura humana de proteção. A queda da rodovia número 1 ultrapassa um mero colapso de engenharia. É um alerta claro. A natureza cobra de volta o espaço que a humanidade jurava ter dominado para sempre. Aquele famoso litoral californiano moldado durante o século XX talvez não resista à fúria do século XXI. Populações instaladas em zonas de alto risco geológico encaram agora decisões duríssimas sobre o amanhã. Enquanto a comunidade de Big Sur tenta juntar os cacos para recomeçar, e os pesquisadores debruçam-se sobre estatísticas que atropelam qualquer previsão. Uma dura verdade torna-se absolutamente inquestionável. O caos do clima deixou de ser uma ameaça distante desenhada no horizonte. É um cenário brutal do agora, exigindo uma reação pesada e contínua. A pista inteira despencou nas águas do Oceano Pacífico, porém os questionamentos sobre o clima enlouquecido e a nossa resiliência não param de transbordar.